sejam bem-vindos. Vou iniciar aqui com esse tema: como controlar o colesterol, a glicose com a alimentação. Então, nessas séries que nós estamos aí abordando aí sobre alimentação, como a alimentação ela pode controlar e até evitar doenças. Então, as perguntas aí que serão respondidas no decorrer. Você evita comer gorduras e mesmo assim tem hipercolesterolemia, é um palavrão, né? E essa palavra, né, é o aumento aí do colesterol. Então, muitas pessoas comem pouca gordura ou zero gordura e mesmo assim tem aí uma alteração no colesterol. O que está acontecendo? O que realmente aumenta o colesterol? Será que o consumo de alimentos bons, como as frutas, em excesso, também pode ser prejudicial? Por que é difícil fazer mudanças, né? E nós vamos ver aí, no decorrer da palestra, essas respostas. Colesterol. Falando aí dos principais tipos de colesterol, tem aí o colesterol HDL, que é popularmente conhecido como colesterol bom, uma vez que esses altos níveis de HDL estão ligados aí a casos de doenças cardíacas, né? Quando o colesterol bom está muito baixo, colesterol alto, o famoso LDL, colesterol ruim, então responsável aí pelo transporte do colesterol dentro do sangue através do corpo. Então, popularmente, colesterol bom e o colesterol ruim. Foi taxado assim, colesterol ruim, porque as pessoas entendem que este colesterol ele causa problemas cardiovasculares. Será que o colesterol realmente é o vilão? Segundo pesquisas, publicações, livros, estudos, mostra que o problema não está no colesterol. Ou seja, o colesterol não é o vilão. Como assim o colesterol não é o vilão? Exatamente. Então, o colesterol, que é o vilão, que realmente trazem esses problemas cardiovasculares, são os triglicerídeos. Triglicerídeos, na contagem do exame, ele deve ficar menor do que 150. O colesterol, triglicerídeos, eles são a forma mais comum de lipídios no corpo. O que são triglicerídeos? São gorduras importantes. O colesterol, ele não é de todo ruim. Por quê? Porque Deus fez com muita sabedoria o colesterol, né, o triglicerídeos, para estar presente aí no nosso organismo como uma função muito importante. Né? Ele está presente nas células, nas artérias, ajuda na formação de hormônios, enzimas, a absorção de vitaminas. Olha a importância aí do colesterol e do triglicerídeos, que é um tipo de colesterol, né? Então, o problema não é o triglicerídeos, o problema é quando os triglicerídeos não são utilizados na forma de energia, e sim de gordura, aquela famosa gordura abdominal. Então, realmente, representem um risco cardiovascular, obesidade, esteatose hepática e os derrames, né? Então, mostrando aqui essa gravura, dá para mostrar, ficar aí claro, né, sobre a questão aí do triglicerídeos e o risco que ele representa para as pessoas. Hoje é comum pessoas jovens, 30, 40 anos, eu conheço um caso de um jovem de 40 anos, até menos, né? Tem um caso específico, 30 e poucos anos, a pessoa teve ali um AVC. Né?
Então, o perigo e o risco cardiovascular, que em geral a população está correndo, né, não só no Brasil, mas as pesquisas mostram que mundialmente é a maior causa de mortalidade. Então, como eu disse, o problema não é o triglicerídeos, e sim quando ele se torna um problema dessa forma aí que nós estamos vendo na gravura, né, que eles não são utilizados na forma de energia e sim de gordura prejudicial. O triglicerídeos, ele entra no corpo de duas formas. Primeiro, a alimentação, e segundo, pela síntese do fígado. Então, nós vamos ver aqui as principais causas do aumento do colesterol. Uma delas está aí o estresse. O estresse como uma das principais causas de mortalidade. Por quê? Porque ele contribui para o aumento do colesterol. A pressão, a demanda, né, por tempo, excesso de atividades, tem causado aí o estresse altíssimo, né, e que contribui aí para o aumento do triglicerídeos. Outra questão aí é a insônia. Infelizmente, muitos acharam normal dormir cada vez menos e com pouca qualidade. Algumas pessoas, elas dizem, eu durmo 2, 3 horas da manhã. É que eu começo a pegar no sono. Uma das causas da insônia é a tecnologia, o excesso de tecnologia, de luz, faz com que uma glândula no seu cérebro, que se chama pineal, ela não libere o hormônio do sono. Por quê? Quando é claridade, ela entende que ainda é dia. Então, se você está exposto a excesso de luz, de tecnologia, a tendência é despertar. Então, você pode fazer algo, né, para descansar mais cedo. Por exemplo, desligar os aparelhos eletrônicos pelo menos 2 horas antes de você pegar no sono. Este é um grande desafio aí para a grande maioria que vive em uma cidade cheia de luzes e realmente as pessoas cada vez estão dormindo menos, o que contribui para o estresse, o que contribui para o aumento do colesterol. Outro fator agravante é a desidratação. Então, em lugares mais frios, como é o caso de Brasília, quando eu atendo aqui no consultório, que eu faço o teste no aparelhinho, muitas pessoas estão desidratadas. Essa desidratação, ela pode ocorrer pela falta de água, ou pelo excesso de água, ou pela má qualidade da água. Então, tem essa questão aí, né, da desidratação. A maior parte dos casos, a pessoa não toma água como ela deveria tomar. Qual a forma correta de se tomar água, né? Qual é a quantidade ideal? Então, a quantidade ideal por volta de 35 ml, segundo a Organização Mundial de Saúde, você vai multiplicar 35 ml de água vezes o seu peso. Essa é a quantidade ideal. Porque quando você toma muita água, né, toma em excesso, você também desidrata o corpo. Porque se você coloca muita água, o corpo ele vai expelir, inclusive os minerais na urina, o que pode ser aí muito perigoso, né, para a desidratação e para a desnutrição. Outro fator que aumenta aí o colesterol, os problemas cardiovasculares e a mortalidade é a alimentação. A péssima alimentação. A péssima alimentação, ela tem contribuído aí para o aumento do colesterol e da glicose, ou seja, o diabetes tipo 2, né? A diferença do diabetes é que o tipo 1, você nasce com ele, que é genético, representa aí apenas
5 a 8% da população, e o diabetes tipo 2, que está aí alcançando aí mais de 80% da população. Isso é um número assim absurdo, né? E tem aumentado aí devido a maus hábitos. Tem aqui a primeira gravura mostrando aí o consumo do óleo, os óleos vegetais, aquele óleo que você encontra lá no supermercado. Por que que esse óleo ele é prejudicial? Então, muitas pesquisas mostram que o óleo vegetal, ele é prejudicial na sua fórmula, porque quando esse óleo ele é fabricado, para não se perder nas gôndolas dos supermercados, é acrescentado substâncias químicas para durabilidade. E o que acontece aí é a oxidação, que faz com que prejudique o seu organismo. Lendo aqui uma pesquisa, e fala assim, os óleos vegetais à base de sementes, como é o caso do óleo de soja, mas também tem aí outros óleos, né? São inflamatórios e produzem estresse oxidativo, além de promoverem a disfunção mitocondrial, colaborando, portanto, para o estabelecimento de várias doenças. Então, pesquisadores de uma universidade descobriram que o óleo de soja pode induzir a obesidade, resistência à insulina, diabetes, gordura no fígado, que foi aí que os cientistas encontraram todos esses problemas no fígado aí dos ratos. Então, se você ainda faz o uso do óleo, você está aí realmente se envenenando. Em outras lives, eu falei sobre a questão das gorduras boas para você cozinhar. Por exemplo, a banha de porco, óleo de coco, o próprio azeite. Então, são gorduras que os nossos avós usavam. São gorduras saudáveis. Na segunda gravura aí, nós encontramos aí os doces, né? As sobremesas, que atraem os olhos, mas elas fazem muito mal à saúde. Então, o doce, ele prejudica as suas artérias. Então, o conceito é que não coma gordura, porque a gordura vai entupir suas artérias e vai trazer problemas no coração. Tudo bem que alguns tipos de gordura saturada, né, ela traz aí muitos problemas, né? A gordura saudável, que é a gordura que os nossos avós usavam, porém, as pesquisas não mostram uma relação, né, do aumento do colesterol com problemas cardíacos. Porque você pensa assim, quantas pessoas hoje estão tomando remédio para baixar o colesterol e não diminuiu a taxa de mortalidade com problemas cardíacos? Na verdade, eles só aumentaram. Então, o problema, será que está na gordura ou no açúcar? Então, essa alimentação atual, rica em açúcar, carboidratos simples, tem aumentado o número de casos de diabetes, problemas cardiovasculares e obesidade. Então, uma dieta rica em carboidratos, que o corpo entende como açúcar, é que tem causado aí o bloqueio, né, o chamado aí triglicerídeos alto, que é realmente mortal. Então, nós vemos aí na gravura muitos pães, né, mesmo os pães integrais, né, tudo que vem da farinha, né, os farinhaços, glúten, né, esse excesso tem causado aí muitos problemas de saúde. Na gravura aqui também mostra outro perigo, e algo muito comum, que é o suco, né, que acompanha aí a refeição.
Então, se a pessoa ela faz o uso de suco adocicados, né? Pode ser um suco de fruta, ele pode ser prejudicial, né? Por quê? Porque quando você consome ali o alimento, que é a carninha, né, com a gordurinha, um peixe, que tem uma gordura saudável, e logo após você vem com a sobremesa, você vai fazer com que o seu pâncreas ele libere insulina no seu organismo. Essa insulina ela vai atrapalhar o trabalho do fígado de metabolizar a gordura, como eu já expliquei em outras aulas. Então, esse açúcar que você consome, por exemplo, se você comer sobremesa, se você toma suco durante a refeição, que é todo tipo de líquido, ele vai atrapalhar a digestão. E se for doce, pior ainda, né? Então, por exemplo, se você chupa laranja, que é o mais comum, né? No consultório tem esse comportamento. Tem muito esse comportamento de consumir uma fruta logo após a refeição, né? Uma fruta muito doce, né? Que é o caso da banana, da laranja, manga, abacaxi. O abacaxi, ele é interessante, ele tem uma enzima que ajuda na digestão. Porém, a casca do abacaxi, se você fizer um chá e consumir junto com a refeição, isso vai favorecer a sua digestão. Já a própria fruta, ela contém muito açúcar. Então, se você, por exemplo, faz a alimentação baseada aí numa low carb, o que é low carb? É uma refeição mais gordurosa do que açucarada. Então, se você faz aí uma alimentação mais gordurosa e você coloca o açúcar, realmente o seu colesterol vai aumentar. Quando você faz uma refeição rica em açúcar, junto com a refeição, depois você vai culpar a picanha gordurosa que você comeu. Mas o problema, o vilão, não é a gordura, e sim o acréscimo aí do açúcar, da sobremesa, dos sucos que acompanham a refeição. Em contrapartida, se você tem uma alimentação mais rica em gordura boa, a tendência é esse triglicerídeos, esse colesterol, baixar significativamente. Na gravura aqui também eu coloquei aqui a gordura visceral. Essa gordura visceral você tem que dar um jeito nela. Ela tem que sair do seu corpo, né? Ela não pode te pertencer. Porque a gordura visceral, ela traz aí um risco cardíaco. Você já ouviu falar muito sobre essa barriga de chope, né? Como é bem conhecido popularmente. Esse realmente é uma gordura inflamatória. Essa gordura visceral traz aí riscos, porque vai aumentar aí o triglicerídeos. Outro comportamento que contribui para o aumento do colesterol, né, especificamente aqui, como eu falei no início, né, o vilão é o triglicerídeos, é o sedentarismo. Se você não faz atividade física, mesmo que você seja uma pessoa magra, você pode estar aí com a taxa de triglicerídeos altíssimo. Porque através do exercício físico, o seu corpo, ele aquece e nisso vai usar aí o triglicerídeos para queimar essa gordura. Olha que inteligência do corpo. Mas se você é uma pessoa sedentária, que você não se mexe, não faz uma caminhada, essa gordura visceral, ela vai aumentando, porque vai inflamando o seu corpo. E ainda mais se você coloca carboidrato nesse corpo, e não com o objetivo de queimar essa gordura, e sim acumular. E aí sim você está correndo aí um risco, né, muito alto. E o efeito de todo esse comportamento citado aqui
né? Que é a má alimentação, sedentarismo, falta de hidratação, o resultado vai ser esse aí. Como eu disse, o triglicerídeos, ele entra no corpo através da alimentação e da síntese do fígado. Em outras aulas, eu falei aí sobre a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. O que provoca essa gordura no fígado? É o mesmo comportamento do triglicerídeos nas suas artérias, que é a alimentação rica em carboidrato, rica em açúcar e falta de gordura boa. Então, quanto mais você se alimenta de carboidratos, quanto mais você coloca açúcar no seu corpo, mais o seu fígado vai se encher de gordura. Mais as suas artérias, elas vão ficar aí cheias de gorduras, né? Bloqueando aí a passagem e a circulação do sangue. Quais são os alimentos, então, que protegem o coração, limpa o seu fígado e vai diminuir a glicose no seu sangue e o colesterol? Então, nós vamos falar aqui sobre dicas de comportamentos que você pode aderir desde já, se você ainda não estiver fazendo, que é para você proteger o seu coração e recuperar aí o estrago, né? Quando eu atendo aqui no consultório, pessoas que uma simples mudança de comportamento na alimentação, elas começam a melhorar o sono, a qualidade de vida, e com um mês, quando elas retornam, a diferença é gritante, né? Como baixa aí o triglicerídeos, como baixa aí a glicose, e a pessoa realmente começa a se sentir muito melhor em questão de memória, de sono, de disposição, né? Então, realmente é um comportamento que não é difícil, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a dica, que são apenas mudanças de comportamento. Primeiro, começa na mentalidade, porque se você é uma pessoa que se valoriza, né? E já viu o seu vizinho morrendo aí por causa de um ataque cardíaco, então realmente isso deve servir para você ter aí uma ideia, né, de o risco que você está correndo, se você não mudar o quanto antes. Porque o risco cardíaco não é só o nosso vizinho, o nosso familiar, que ele se foi antes do tempo, mas todos nós corremos o risco, né? E você pode ser uma vítima aí do colesterol alto, e se você não se cuidar, se você não mudar o comportamento. Nós vamos falar aqui sobre fibras. Por que as fibras elas são importantes para diluir ou deixa eu lembrar aqui a palavra. Fugiu a palavra. Então, assim, as fibras, elas vão colar nesse colesterol ruim e vai sair aí no excremento, né? Depois eu lembro aqui a palavra. Nós temos aí 2 tipos de fibras. Fibras solúveis, fibras insolúveis. Então, qual a diferença das duas? A fibra solúvel é aquela fibra que ela tem H2O, ela tem água, né? Então, ela aumenta por fermentar. Essa fibra, ela é fermentada. Quando ela é fermentada, ela se torna solúvel por meio da água, né? A fibra insolúvel é aquela que desliza, vamos usar uma linguagem simples, que é aquela que desliza mais facilmente pelo seu intestino e leva o bolo fecal até o ânus para evacuação com facilidade.
Tipos de fibras solúveis são aí os pré-bióticos. Fibras insolúveis você encontra aí nas cascas, nas folhas e nas verduras. Nós vamos mostrar aqui um exemplo, né, dessas fibras, como elas atuam no intestino. Tipos de fibras solúveis, que são os pré-bióticos. Quem já ouviu falar de pré-biótico e probiótico sabe que existe aí uma diferença. O pré-biótico é o alimento do probiótico, né? Quais são os pré-bióticos, que são o alimento dos bichinhos positivos, né? Que são aqueles que ficam no intestino. Eles representam aí 80% das bactérias estão no intestino. E elas são muito importantes aí na questão aí da saúde do seu organismo, aumentar o sistema imunológico, e uma que está no topo, né, a mais importante, o prebiótico, é a chicória. Também as verduras, né, dente de leão, você pode consumir o dente de leão tanto cru como cozido. Alcachofra, alho poró, as cebolas, principalmente a cebola crua, aspargos, bananas, cevada, aveia, maçãs, o cacau, né? O conhecido famoso aí, o inhame elefante, né? Que é raiz conja. Raiz de bardana, raiz de bardana, linhaça. A linhaça é interessante você sempre hidratar, deixar à noite e consumir no outro dia. Raiz yacon, que é a batata yacon. Farelo de trigo, que é rico em vitamina B1. E alga marinha. Esses são os pré-bióticos importantes aí para o seu intestino e que vai ajudar aí diluir, por assim dizer, os triglicerídeos, né? Que é o colesterol ruim. Ele vai baixar o colesterol ruim. Então, o consumo de fibras ajuda você a baixar o triglicerídeos. Essa é uma dica muito importante. Tem outra dica que são alimentos probióticos. Os probióticos são, aí quem já ouviu falar de kombucha ou kombucha, tem aí o kefir, que são probióticos, né, que são os bichinhos saudáveis aí para o seu intestino. Então, você precisa colocar eles no seu corpo, porque devido ao estresse, à má alimentação, a tendência é ter mais bactérias ruins no seu intestino do que bactérias boas. E este é um problema mundial, né? Intestino inflamado. Então, algumas fórmulas tem esses naturais e tem alguns sachês que são vendidos prontos, que ele tem tanto prebiótico como probiótico, né? Que são os bichinhos bons e já o alimento deles, né? Agora, de nada adianta você colocar no seu corpo um probiótico bom se o seu intestino está cheio de bactérias ruins. O que vai acontecer? Você pode até multiplicar aí os bichinhos ruins. Então, primeiro você precisa fazer uma limpeza intestinal. Eu recomendo aí, eu faço muito uso desse biorregulador, né, desse floral. Esse floral, ele tem aí semente de abóbora, né, tem aí uns produtos naturais que vai eliminar essas bactérias ruins sem eliminar as bactérias boas. Depois dessa limpeza, é interessante você tomar um probiótico. Exercício é outra maneira de você estar fazendo com que esse colesterol baixe. Não adianta. Seu colesterol só vai baixar se você fizer exercício, atividade física. Porque através da atividade física que vai queimar esse colesterol ruim.
Outra medida para você baixar o colesterol, o triglicerídeos em especial, e também a glicose no sangue é o ômega. Por que que o ômega 3 ele é importante e ele atua aí nessa questão de baixar o colesterol ruim? Porque as células do fígado, né, os hepatócitos, ele faz com que o ômega 3 ele age nos hepatócitos, reduz a produção de lipoproteína, que ela que é responsável por transportar esse triglicerídeos. E aí aumenta a queima de gordura no tecido adiposo. Então, sem ômega 3, o seu corpo ele não faz todo esse processo. Quando você coloca ômega 3 no seu corpo, você tem aí o benefício de queimar essa gordura nos tecidos adiposo, que é essa gordura visceral, né, a famosa barriga de chope, e vai aí ajudar a reduzir esse triglicerídeos. E aumenta a captação de triglicerídeos vindos com a lipoproteína e os ácidos graxos livres, né? Agora, por que que o ômega 3, por que que o óleo de avestruz é o melhor? Porque não é qualquer ômega 3. Se você compra ômega 3 nas farmácias, principalmente esses mais baratos, você poderá estar gastando o seu dinheiro sem trazer aí o benefício. Porque o ômega 3, ele precisa também estar acoplado aí o ômega 6. Hoje as pessoas consomem muito ômega 6, que estão nos óleos vegetais, como eu citei, que são altamente inflamatórios. Porém, quando você coloca os dois, ômega 3 e o 6, então ele vai agir, né, na limpeza aí das suas artérias. Então, outra dica aí para você estar diminuindo esse triglicerídeos é consumir o ômega 3. Principalmente você escolher uma marca boa, que é o óleo de avestruz, porque o óleo de avestruz ele traz os 4 ômegas, ômega 3, 6, 7 e 9. Eu queria mostrar para vocês aqui brevemente um resultado da biorressonância, que é um aparelhinho que eu uso aqui no consultório para fazer aí a medição, né, do triglicerídeos, do colesterol, o funcionamento dos seus órgãos. E aqui eu quero mostrar para vocês que a condição primária era essa. Não sei se vocês conseguem observar aí, né, que o meu estado de saúde não era muito bom. E eu tenho apenas 42 anos, né? Então, há um ano mais ou menos atrás, mais de um ano atrás, essa era a minha condição. Então, a viscosidade do sangue, ou seja, meu sangue estava muito grosso, né? Estava ali cheio de sujeira minhas artérias. Hoje, o resultado é esse, né? Então, limpou. Então, quando eu indico aqui no consultório, né, essa mudança de comportamento, onde as pessoas deixam o alimento ruim, que é o açúcar, né, o óleo vegetal, o excesso de frutas, diminui ou cortam o carboidrato simples, que estamos falando aí das farinhas brancas, então elas têm aí uma mudança significativa. Questão aí de 1 mês, 2, quando elas retornam, realmente a diferença é gritante, desde que elas sigam à risca, né? Porque se você come gordura boa, mas você continua com açúcar, não vai funcionar. O seu colesterol ele vai continuar aumentando, a sua glicose vai continuar aumentando. Então, precisamos fazer essa mudança, né? Quero mostrar aqui esse resultado de uma pessoa, sem mostrar aqui o nome. Olha só, metabolismo anormal de lipídios. Praticamente essa pessoa está sem energia no corpo. Está zero energia. Por quê? O lipídio, ele é responsável por trazer essa energia, né? Então, essa pessoa, ela praticamente não consome gordura boa.
E aí, o que que acontece? Ela vai prejudicar aí a condução de hormônios, né? Vai ficar sem energia, glicose alta, triglicerídeos, olha só como está alto. Então, prejudicando aí todo o funcionamento do organismo. E aí é realmente vir para o comportamento, que é trazer as gorduras boas, como o abacate, as nozes, azeite, castanhas, né? Trazer aí os integrais, as fibras, hidratação, exercício. Então, resumindo aqui, né? Eu trouxe aqui para vocês essa questão do comportamento. Então, é totalmente evitável essa situação do colesterol alto e da glicose alta. Então, você pode tratar e também prevenir esses problemas de colesterol alto e glicemia alta, né? Através desse comportamento, essa mudança que você faz na alimentação, primariamente, e você vai sentir aí os benefícios de ter um sono de qualidade, a memória vai melhorar, a disposição. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre os produtos aí dos ômegas, dessa limpeza intestinal, desse floral. Qualquer produto que vocês queiram, pode falar com o nosso comercial aí que a gente vai providenciar para vocês. Quero agradecer de coração quem não pôde estar presente, né, por causa do horário, né, ficou realmente difícil aí, mas podem assistir aí a gravação. Compartilhe, porque essa informação pode ser importante aí para muitas pessoas.